Então, o nosso próximo passo agora é calcular o auxílio alimentação, né? Então, temos aqui a planilha, né? Calculamos até agora o valor da hora trabalhada, o valor do salário. Agora vamos calcular o auxílio alimentação e, após isso, vamos calcular o salário total. Muito bem. Nós temos o valor do salário. Criamos uma variável. Observando essa situação, é interessante que nós possamos criar as variáveis, porque no caso aqui, olha, você observa que nós utilizamos, né, uma posição na planilha, né? Então automaticamente não teria, a não ser que nós criássemos uma variável no início, mas o salário, quando nós multiplicamos a quantidade de horas, apareceu um local na planilha. Nós poderíamos ter simplificado o processo adicionando aqui uma variável, né? Então, só para ilustrar, né? Vamos criar uma variável aqui, por exemplo, chamada horas, né? Como sendo integer, ok? E aí nós podemos então definir horas como sendo o que? Cells, o find row, vírgula 2 ponto value, por exemplo, né? Ponto value. Então aqui eu tenho o valor da horas, né? Então eu vou colocar aqui, né? E embaixo, ao invés de nós definirmos essa linha aqui, vou apenas colocar um comentário. Eu poderia colocar salário é igual a horas multiplicado pelo valor da hora, ok? E eu já tenho o valor do salário aqui, ok? Na verdade, a princípio isso não modifica em nada, né, que nós temos aí. Então, a princípio, o valor da hora, né, a quantidade, etc. é a mesma coisa, mesmo que mudar aqui para gerente, né, eu tenho outros valores, assim como o período, também eu tenho valores diferenciados, ok? Então, a princípio, né, isso não muda em nada a execução. O que eu tenho é uma simplificação do código, né? Uma outra forma de se fazer a mesma coisa. Muito bem. A vantagem de nós criarmos então uma variável salário é que agora eu posso utilizar essa variável. Então, se o salário que eu já calculei for igual, for menor que 300, então o que eu tenho, né? Eu tenho que o meu auxílio vai ser igual a 0,2, 20%. De quem? 20% do meu salário. Eu posso colocar aqui, né, a minha operação. Tá? Caso contrário, vamos colocar aqui o salário. Se for maior ou igual que 300 e salário for menor que quem? 600, né? Opa, aqui, 600. Então, o auxílio vai ser igual a 0,15 multiplicado pelo salário. E caso contrário, auxílio é igual a 0,1, melhor, 0,5, né? Multiplicado pelo salário. E eu tenho aqui um end if. Muito bem. Esse comando condicional que aparece aqui,
Assim, o auxílio é calculado e precisamos então colocar muito bem na, na planilha, né? Coluna 7. Ponto valor é igual ao auxílio. Ok? Fazemos então o teste, né? Verificar se ele vai colocar o auxílio alimentação ali mesmo, né? Eu tenho então funcionário, quantidade, período, categoria. Então já colocou aqui o auxílio, 50, né? Bom, então, o que é? Quando ele é acima de 600, automaticamente ele dá 5%. Né? Então 1000 é acima de 600. Né? Vamos colocar aqui um outro valor, 30 horas, 20 horas, 20 horas aqui, 20 horas, né? Vai ser 200, 200, então eu já tenho aí 20%, né? Ou seja, abaixo de 300 é 20%, ok? No caso, então, 350 seriam 15%, e aí eu tenho valor de 52,5 a 15% de 350. Muito bem. E para finalizar, temos que calcular o salário total, né? Então, o salário total, como nós não vamos a princípio utilizar, né? Senão poderíamos criar uma variável chamada salário total, né? Então, a princípio eu tenho find row, vírgula 8, ponto valor é igual ao que? Ao salário mais auxílio, ok? Então, nós temos aí, né, observados os detalhes, 12, vamos colocar então 35, né, e ele já vai dar aqui o salário final, ok? O valor referente à soma, né, entre o valor do salário mais o auxílio alimentação. Muito bem, então temos aí um programa feito em VBA que utiliza as opções, né, os botões de opções para mostrar o turno, assim como a categoria. Nós temos a entrada de dados com código, as horas, o cálculo do salário base, o auxílio alimentação e o cálculo do salário final.